Obrigado, queridos. Aleluia. Salva de palmas para o grupo de louvor, gente. Melhor grupo de louvor que tem. É isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Antes de começar o que eu venho falando acerca da palavra propriamente, tem um ponto que o Senhor me disse para eu trazer hoje. A propósito, gente, está sendo transmitido, por favor, quem estiver aí com o canal, entra no canal da nossa igreja, curta, comente, se inscreva nessa ministração, para que mais e mais pessoas possam receber. Compartilha também, amém, com seus familiares, com outras pessoas, porque o algoritmo do YouTube tem que entender que essa mensagem é poderosa para alcançar vidas. Amém, queridos? Mas tem algo importante que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava ali, que eu deveria falar sobre isso. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem morar dentro de você, e é a presença dele dentro de você que te santifica. Então, não é o que você faz ou deixa de fazer que te torna santo. É a presença do Espírito dentro de nós. Então, tem certas coisas que você não vai fazer, não para ser santo, mas porque você já é santo. Se você está no carro e você está a 150 por hora numa via de 80 e você é multado, não procure defesa, pague a multa, porque é isso que santo faz. Qualquer pessoa pode errar, quem concorda? O problema é não procurar resolver a situação e ficar fugindo. Não, tem que ver, saber se... Cara, tu estava correndo a 140? Estava. Foi flagrado? Foi. Paga a multa. E não anda mais a 140 numa via de 80. Isso é ser santo. Estão entendendo isso? Durante séculos a igreja pregava que santo tem que ser aquela pessoa com aquela aura, né, com aquela coisinha assim, e não. Santidade é refletir o caráter de Deus na terra. Isso é santidade. Você é santo, então se comporte como tal. Eu estou aqui, eu prego sobre prosperidade, eu prego sobre riqueza, eu prego sobre riqueza materiais, e eu tenho certeza que é isso que Deus quer, e Deus quer que você viva bem, confortavelmente bem, e ganhe bem. Ganhe bem. Mas, meu irmão, tu vai um dia para o céu, teu carro fica, tua empresa fica, teu emprego fica, tua casa fica. Para entrar no céu, não é apenas, é porque eu sou rico, não, é porque você é santo. Só santo que entra no céu. Então o Senhor me diz para trazer isso para você hoje. Ande em santidade. Viva em santidade. Você vai errar? Vai. Seu pastor erra, é o primeiro da lista, então todo mundo vai errar. A questão não é errar, a questão é, permanecer no erro, está errado, e a outra é simplesmente fugir das consequências. Não, meu irmãozinho. Está devendo, paga. Resolve o caso. Não fique buscando defesa. E mais outra. Quando chega aquele abençoado ou abençoada te mostrando na palavra porque você está errado, baixa a cabeça, ok. E não fica com raiva da pessoa não. Porque santo não faz isso não. Correção é um ato de amor. Se você tiver com dinheiro, manda um pix para essa pessoa que te corrigiu. Vou começar a corrigir gente. Mas vocês entenderam? Dá um abraço a essa pessoa, muito obrigado, valeu. Por quê? Porque isso é amor. Quando você passa a mão na cabeça, espera que já eu digo o tempo da administração, deixa eu entrar primeiro. Quando você passa a mão, né, passa um pano, passar a mão, né, para uma coisa errada, querido, você não está refletindo o caráter de Deus, você está fazendo o que o diabo quer. Amém. Deus mandou falar isso.
Seja próspero, enriqueça. Deus quer que você enriqueça, meu irmão. Deus quer que você viaje. Estou aí preparando um grupo aqui dessa igreja para ir para a Suíça. Glória a Deus. Rapaz, glória a Deus, eu estou feliz da vida. Amém. Mas, meu irmão, eu vou ficar triste se você considerar a viagem, os carros, as casas, mais importante do que santidade. Ser santo é mais importante que ser próspero. Ser próspero é bom e Deus nos deu prosperidade, é para isso mesmo. Amém? Ser rico é bom, Deus quer que você seja rico, mas mais importante do que isso é ser santo. Cuidado, para que no afã de você angariar as riquezas que Deus te deu, você esqueça a sua santidade. Eu, Mateus, perdi um emprego bom, excelente, que eu dizia para todo mundo que foi Deus que deu, e foi. Mas eu perdi um emprego porque eu me recusei a assinar um determinado documento porque dizia algo que estava mentindo ali, uma coisa que não era verdade. Li o documento, Antônio, eu não vou assinar isso não. Por quê? Isso aqui, ó, isso aqui não é verdade não. Ah, mas todo mundo, eu digo, todo mundo é todo mundo. Na época o pessoal me chamava de Dalson, meu nome é Dalson, não sou todo mundo. Ô Dalson, sabe aquela turma lá que trabalha lá no faturamento? Tu sabe que todo mundo lá é crente, né? Digo, sei. Tudo assinou. Tudo bem. Eu não. Então você é melhor do que eles? Não, eu sou diferente. Perca, tenha prejuízo, mas não perca a sua santidade. Me botaram para fora. Menos de 15 dias depois, eu já estava em outro lugar, ganhando 3 vezes mais. Porque andar em santidade tem recompensa daquele que é santo e habita dentro de você. Amém, queridos? Pronto, dei o recado, glória a Jesus. Deixa eu ver. Sabrina, faz favor, vem aqui. Sabrina me contou um testemunho, que eu gosto muito desse tipo de testemunho, eu amo esse tipo de testemunho, gosto, me faz um bem. E aí eu disse, não, tu vai ter que contar isso para a igreja. Amém? Vamos lá, Sabrina. Paz, igreja. Então, gente, eu tinha um débito no meu nome, né, em prol de um carro. E esse débito estava crescendo em juros, né? E eu vim orando ao Senhor para que eu queria resolver a situação, porque eu sabia que cada tempo que passasse, o juro ia aumentar mais, né? E eu orando, falei, Senhor, eu preciso resolver a situação, eu quero que esse banco me ligue. Aí, de repente, eu estava na minha casa agora, esses dias, e o telefone toca. Aí, eu atendi a moça e falou assim, olha, falou a situação, você tem um débito aqui no seu nome? E qual é esse débito? Ela falou, de R$ 9.148. Ela falou assim, mas se você pagar 1.200, quita e tira do seu nome. Aí eu achei que era o quê? Golpe. Aí eu falei assim, tá bom, depois eu vejo isso. Aí desliguei, eu falei, meu Deus, será que é golpe? Aí eu falei, não, vou pegar o telefone, eu mesmo vou pegar o telefone e retornei para o banco, né? Eu falei assim, eu quero saber a situação que está aí, o meu nome. Ela falou assim, tá, tem um débito aqui no seu nome de R$ 9.148, mas tem um desconto no seu CPF. Aí ela falou assim, se você me garantir que você paga hoje, eu vou fazer o boleto, e se você falar que eu vou pagar hoje, você vai pagar R$ 1.003. Muito menos do que 1.200. Eu falei, meu Deus, só pode ser Deus. É só Deus que faz isso, gente. Meu Deus, eu falei, amém. Aí eu falei, então gera esse boleto aí. Ela gerou, eu falei pro meu marido, né? Passa o dinheiro. Claro, lógico. É isso aí. Que eu não tenho. Mas menino, tem que ser assim mesmo. Aí ela falou assim, no outro dia já vai estar, né? Liberado do seu nome. Aí no outro dia eu vi lá no aplicativo lá do banco, estava lá, sua dívida está quitada, você não deve mais nada. Com R$ 1.003 eu quitei essa dívida. Mas amém. Quem fez isso foi Deus. Isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Você fica feliz por isso, amados? Quantos ficam felizes por isso? Vai acontecer mais vezes. Porque Deus não quer você endividado. Deus quer que você viva bem, confortavelmente bem. Amém. Obrigado, Sabrina. Ela me contou outro testemunho, mas aí vai ocupar meu tempo, que a pessoa é grande. Deixa para uma próxima. Me contou outro testemunho. Queridos, nós temos um estilo de vida dado por Deus, chamado fé. Deus diz que você deve viver pela fé. Nós pregamos sobre fé. Quem aqui já fez o rema? Faz assim. Isso.
Exato. Quem está fazendo ainda, faz assim. Amém. Amém. Você deve aprender, aprendeu bastante, há uma matéria chamada Fundamentos da Fé, mas nas outras matérias sempre se dá um jeito de se falar sobre fé. Amém? Porque fé é o estilo de vida de Deus. Fé não é uma coisa que você associa a uma religião, né? Ou a uma igreja, ou a uma denominação. Eu sou da fé batista, eu sou da fé presbiteriana. Não existe fé batista e presbiteriana, existe fé. Fé, acabou. E a fé funciona independente de você ser crente ou não. A fé funciona independente, escuta bem, a fé funciona independente de você fazer coisa certa ou coisa errada. Porque é uma lei de Deus para a humanidade inteira. Agora, nós dizemos que somos salvos, e somos salvos porque nós recebemos pela fé. Tudo que Deus nos dá é por graça, e nós recebemos pela fé. Mas o Senhor tem falado comigo ultimamente, para falar algumas coisas aqui para vocês, sobre alguns pontos que algumas pessoas aqui da igreja estão, digamos assim, banalizando essa questão de viver pela fé. Sabe aquela coisa comum? Está normal. E sabe, o que tem acontecido com isso, por justamente acontecer isso, a sua fé tem diminuído. A fé, ela aumenta ou ela diminui. O que é fé? Certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Certeza das coisas que se esperam. Quando você, dentro do seu coração, você já tem a certeza que aquilo ali é seu, isso, o nome disso é fé. Fé não é medida pelos bens que você possui. Eu vou dizer de novo porque eu ouvi pouco amém dessa vez. Vamos lá, repetindo. Fé não é medida pelos bens que você possui. Fé não é medida pelo ministério que você está, pelo chamado que você tem. Eu já conheci pastores que tinham menos fé do que as igrejas. É sério. As ovelhas tinham mais fé que o próprio pastor. Eu já conheci. Infelizmente. Porque o correto é o contrário. O pastor tem que ter mais fé que todo mundo. Mas ele não cuidou da sua fé. E quando algo não é cuidado, se deteriora. Quando você não presta atenção em algo, quando você despreza algo, aquilo se deteriora. Então, quando você não pensa no seu nível de fé, você estará aquém do que Deus já te deu. E pode você engrossar a fila de crente que está indo para o céu e detestando a viagem. Não está gostando. Por quê? Porque ele não está andando em fé. E sabemos que a fé vem pelo é verdade. E a incredulidade também vem pelo ouvir. A questão é, o que você está ouvindo? Porque você vive nessa terra de acordo com o nível de fé que você tem. Vou repetir. Você vive nessa terra de acordo com o nível de fé que você tem. Fé não é simplesmente ser o mais rico. Até porque se fosse isso, o bando de cartel de droga e tudo seriam gigantes da fé, né? A gente que faz coisa errada seriam enormes na fé. Não. Fé é o seu comportamento, se demonstra no seu comportamento quando a tempestade chega. Quando a dificuldade aperta. Quando a situação aperta. E vai apertar porque você está no mundo, vai. Vem para todo mundo, querido. Então pronto, você não é o único. Todos fomos premiados com provações. Como é o seu comportamento quando a situação aperta? E o Senhor me disse que é preciso entender, a nossa igreja, boa parte da nossa igreja, precisa saber a diferença entre desejar algo e crer em algo. Uma pessoa me perguntou, pastor, o senhor já pensou assim numa Lamborghini? Eu digo, já. Eita carrão, meu Deus do céu. Eu gosto de carros, gente. Acho que a maioria dos homens gosta de carro.
Aí eu disse, rapaz, eu já pensei, meu amigo, baixinho assim, 3 dedos do assalto, ela é linda. É linda. O senhor já pensou? Eu digo, já, rapaz, é meu sonho, disse até assim, meu sonho. Lamborghini, ó. Pessoal, gente, vocês têm um pastor que tem uma Lamborghini? Bom demais. Vai chegar de Lamborghini, então, beleza. Se o senhor tem fé para isso? Não. Eu não tenho fé para o Lamborghini. A minha fé é bem esticada, porque eu sou pastor, e normalmente a gente usa a nossa fé junto com os outros, e aí começa esticando. Né? Então, é dessa forma. Você está com um problema financeiro, vamos dizer assim, está com um problema financeiro. Olha um exemplo maravilhoso. Está abençoada aqui, pregou agora a Sabrina. Está endividado, chega junto dela para pedir dinheiro. Não faça isso não. Chega junto dela para ela passar. Eu dou a minha chave Pix para ela. Não. Sabrina, vamos unir a nossa fé aqui, que eu estou endividado e eu preciso unir a minha fé com a sua para conseguir aquilo que Deus já deu, cancelamento de débitos. Porque aí a sua fé é pouca, mas você une uma pessoa com uma fé como a Sabrina tem, ela me contou outra gente, a mulher tem fé mesmo nessa área. Zé, junta com ela lá, beleza, une a fé, a coisa acontece. O aumento de fé vem pelo ouvir, mas também vem pela associação. Quando nós chamamos pessoas aqui à frente para orar por cura, e a pessoa vem, essa pessoa que está vindo, escuta bem, essa pessoa que está vindo, significa que ela não tem fé suficiente para receber a cura aí onde ela está. Então ela vem para frente, e aí une a nossa fé, quem está aqui à frente, impõe as mãos, a pessoa é curada. Um aumento de fé. Só que Deus não quer que você fique enganchado nisso. O quê? Sempre dependendo da fé dos outros. Uma coisa é você ter um tempo, um momento onde você pode unir a sua fé. Mas a outra é você ficar o tempo todo enganchado, dependendo da fé de socorro, meu Deus do céu. Ô Help, ora por mim. Já o nome dela já é Help. Né? Socorro, ora por mim, por quê? Que eu estou assim e tal, vamos crer junto, tá certo. Aí nessa semana, quando é na outra semana, socorro, agora o problema é outro, é o seguinte, aí conta outra, aí lá vai estar aí, socorro, beleza, ótimo, aí quando é na outra semana, já vem outra coisa. Deus não quer isso. Deus quer filhos, que os filhos deles cresçam e tenham maturidade para serem suficientes nele. Estão entendendo até aqui, gente? Não tem nada errado em pedir oração para as outras pessoas, não tem nada errado em unir a sua fé, absolutamente nada. Nós temos grupos de oração aqui que nós oramos, você vem numa terça-feira, nós oramos de várias maneiras, mas meu irmão, Deus não quer que isso seja uma constante na sua vida, Deus quer que você cresça. Tema da mensagem: desenvolva a sua fé. Vamos falando sobre isso, desenvolva a sua fé. É isso que Deus quer. Tudo que você recebe de Deus é pela fé. Deus te dá por graça, ou seja, não importa o que você faz, você não compra Deus. Eu vou fazer um voto aqui, e aí dentro desse voto, aí Deus, não é assim. Se você quer fazer um voto com Deus, em termos de consagração, de jejum, ótimo, perfeito, eu até incentivo isso, mas voto para conseguir coisa, não. Por quê? Porque aquilo que você precisa, Deus já te deu em abundância. Mas uma coisa é você dizer, eu tenho a vida abundante, e a outra é você viver a vida abundante. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e nós temos. Mas você está vivendo isso? Amém, glória a Deus. Tem gente aqui que está, outro. Viver uma vida em abundância. Quem anda pela fé não anda preocupado. Quem anda pela fé não fica mal-humorado dentro de casa, maltratando os cônjuges. Opa, peraí, gente, deixa eu... Pronto. Maltratando os cônjuges, respondendo mal. Por quê? Preocupado porque tem uma dívida para pagar amanhã e está 0,100, tem zero na conta dele. Isso não é andar pela fé, não. Isso é pecado.
Porque a preocupação nada mais é do que uma demonstração de você não confiar em Deus. Amém. Oh, rapaz, vocês hoje estão quietos. Vocês não são tão quietos assim não, gente. Mas a grande verdade é essa. Carro novo até o final do ano, eu creio em nome de Jesus. Carro novo, carro zero até o final do ano, eu creio em nome de Jesus. Mas, meu irmão, você precisa se manter tranquilo até lá. Não confunda tranquilidade na hora da situação adversa com displicência. Aí é outra história. Não, deixa, Deus vai fazer. Não, meu irmão, isso aí é displicência. Chama-se controle. Está todo mundo entendendo? E tem uma coisa, um trabalho que o diabo faz todos os dias na sua vida. O que é? Lançar pensamento o tempo todo. E na sua grande maioria, se não todos os pensamentos, não são sem sentido, sem lógica. É com lógica. Como é que tu ganhando o que tu está ganhando, tu vai poder pagar essa conta? Tem lógica, claro. A pessoa deve 15 mil reais e aí ele ganha 2 mil por mês. Como é que ele vai pagar essa conta? Pensamento. Tem lógica? Tem. Vai no médico. O médico diz, está vendo esse remédio aqui? Remedinho aqui? Tu vai ter que tomar 2 vezes por dia. Até quando, doutor? Até morrer. Porque esse aqui é o remédio controlado. Se você não tomar, você morre. Como é que você fica? Como é que você fica aí, nesse momento? Vai ficar dependendo do remédio a vida toda? Mas você tem fé suficiente para deixar o do remédio de lado? Vocês entenderam isso? Existe o conformismo com a situação, o que está errado. Mas existe também a pessoa viver de forma, andar de forma negligente, não responsável com a própria vida, e dizendo que tem fé. Se a sua fé não é suficiente, meu irmão, toma o remédio todo dia, porque você não tem fé suficiente para deixar o remédio. E há uma coisa também, acostume-se a dizer, a ser claro e franco. Quando alguém vier trazendo, rapaz, eu não tenho fé suficiente para isso. Teu pastor está dizendo isso. Porque tem várias coisas que eu não tenho fé suficiente para aquilo. Onde está o erro? Ficar acomodado nisso. Vamos lá. Revista atualizada, Marcos capítulo 4. Marcos 4. Versículo 35. Versículo 35. Marcos 4, 35. Aleluia. Glória a Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. O que foi que Jesus falou? Passemos para outra margem. Foi a palavra que ele falou. Foi o que ele disse. Amém? Fica com isso na sua mente. Continua. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Aí não fala de chuva, aí não fala de trovões, aí não fala de raio. Foi uma tempestade diferente, de vento. De vento. E Jesus estava na popa, preocupadíssimo, não sabia o que fizesse. É assim? E Jesus estava na popa dizendo, e agora, como é que eu vou chegar do outro lado? O que é que Jesus estava fazendo? Isso é fé. A fé é aí. Você não tem autoridade sobre nenhuma tempestade até que você possa dormir enquanto ela acontece. Enquanto você está em paz no meio da tempestade. Se a pior coisa acontecer, sabe aquele, tem a bênção inédita, né? Sabe aquele problemão inédito? Tu nunca tivesse, aí acontece contigo? Nunca aconteceu nem com tua família, acontece exatamente contigo? Se você olhar para dentro de você e sem negligenciar nada, você estiver em paz, você está em fé. Fé, ela traz paz. Fé, a carroceria da fé é paz.
o caminhão, né? Aí tem a parte da frente, a cabine, tal, que antigamente dizia boleia, na frente, certo? A carroceria é a paz. Se você não está em paz, você não está em fé. E o que é que eu faço, pastor? Para tudo. O que é que eu vou fazer? Ouvir. Algumas pessoas aqui da igreja, Deus me disse para eu falar para elas, e eu falei. Com algumas pessoas, eu falei em particular. Vai ouvir a palavra. Você precisa ouvir. Sabe quando Adão e Eva pecaram? Que Deus veio no outro dia. Onde estás, Adão? Adão, eu tive medo, e porque eu estava nu, tive vergonha e me escondi. Tá, aí Deus perguntou uma coisa para ele. Quem te mostrou que estava nu? Sabe o que é a outra frase para essa pergunta? Traduzindo essa pergunta? É a quem você ouviu. Quem mostrou, quem disse isso para você? Eu não vou conseguir pagar aquela conta. Quem te falou isso? Aquele emprego não é para mim. Quem te disse isso? Os meus filhos, olha, os teus filhos, coitados, eles não têm futuro. Quem te disse isso? Uma irmã chegou para mim e disse, pastor, no meio da conversa ela disse, a informação que eu tenho é que o senhor não gosta de mim. Aí eu disse, eu não gosto não, disse que você acabou de falar. Agora você vai me responder, quem te falou isso? Não, pastor, eu não posso ficar dizendo, vai. Falou de mim? Então quem te disse? Mas eu não gosto de fofoca. Já era, minha filha, você já falou, vamos lá, conta. Lara, eu forcei, aí chegou. Na verdade, ninguém me disse não, foi um pensamento que atravessou. Satanás. Sabe aquela história? Deixa eu falar até um pouco sobre isso aqui. Irmãos, tem cuidado para você não ser marionete do diabo. O diabo não precisa tocar em você, basta ele mexer nos seus pensamentos. Rapaz, eu sei não. Meu santo não bate com o de Josiane. Do nada assim, a menina está lá, quieta na dela. Não gosto de Josiane. Foi o santo, mas não o Espírito Santo. Foi outro tipo de espírito. Não foi o Espírito Santo. Você não gostar de uma pessoa ou desgostar é normal, é humano. Agora, amar, aí é divino. Mas vamos continuar, senão, por causa do tempo. Bora, vamos embora. Versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram, o bando de incrédulo, da igreja dele, e lhes disseram, mestre, não te importas que pereçamos? É porque a Bíblia usou a linguagem erudita, né? Mas na verdade, que está dizendo, rapaz, tu não se preocupa que a gente vai morrer, não é? Tu não está vendo que a gente vai morrer, tu não se preocupa, está aí dormindo, de boa. Oh meu Deus, o que eu já ouvi, bem semelhante da minha vida, não está no gibi. Você não vai fazer nada? Vou não. Por quê? Porque não é para mim. Aquilo que eu posso fazer, eu faço. Aquilo que eu não posso fazer, deixa com Deus. Por que eu vou me preocupar? Mas tem gente que se irrita com isso. Não gosta disso não. Problema teu. Continuando. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento fez o quê? Se acatou e se fez grande bonança. Para aí. A maioria das músicas das pregações para nessa parte. Um ponto. Ele só falou para o vento e o vento só obedeceu ele, porque antes ele estava demonstrando que estava em fé, dormindo. Por quê? Porque ele tinha falado no início, passemos. Eles não iam afundar, eles não iam a pique, eles não iam morrer, porque ele já tinha falado lá atrás, passemos para o outro lado. Meu irmão, um dia você declarou a palavra, uma vez você falou acerca dos seus filhos, outra vez você falou acerca das suas finanças, confia naquilo que você falou e não para não! Haja o que houver, aconteça o que acontecer, mantenha a confissão que Deus colocou.
Aquilo que veio, nós temos que permanecer. Por quê? Porque o apóstolo da nossa confissão garante. Estão entendendo até aqui, gente? Olha, escuta, preste atenção. Os seus filhos vão superar você. Eu vou dizer de novo. Os seus filhos vão superar você, vão ser mais prósperos, vão crescer, vão enriquecer e vão aonde for, Deus se manifestará na vida deles. Creia nisso, fala isso, independente do que vê. Ultimamente Deus tem me falado muito sobre essa parte de filhos. Independente do que vê. Mas pastor... Se eu te contar, no final do culto, a gente pode ter um gabinete? Pode não, que hoje tem reunião, não dá não. Mas olha, pastor, se eu te contar, olha, os meus filhos, eu não quero saber. O que eu quero saber é o que você fala dos seus filhos. Você fala da sua filha. Vamos continuar. Aí, olha o restante da história. E ele, então lhes disse, versículo 40. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Observe agora o que ele diz. Como é que não tendes fé? O que é que Jesus queria dizer com isso? Era para eles repreender o mar. Eles é que deveriam acalmar o mar. Não, era Jesus, porque ele é o Senhor. Sim, mas ele estava como homem. Ele estava aqui como homem. Jesus estava como homem. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele estava como um homem. Então, do mesmo jeito que Jesus disse, passemos, mas ele disse que a gente ia passar. Bora, ei, vento, se acalma. Era assim. Está todo mundo entendendo até aqui? Aí muitas músicas e pregações colocam isso para ser Jesus, né? Então, diz, olha, Jesus entrou no meu barco e vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Às vezes nem vai. E Jesus está no barco. E Jesus está no barco. É você que tem que assumir o controle da sua vida. E é você que tem que aumentar. No caso dos discípulos, eles dizem, vocês não têm fé nenhuma. Não tem fé nenhuma. Eu sei que você deseja grandes coisas que Deus já te deu. Primeiro, precisa saber disso. Deus já te deu. Pronto. Amém? Deus já te deu. Amém? Só que, meu irmão, você precisa esticar o braço e pegar. Esse braço que pega é a fé. Como você está, meu irmão? Quase que dá vontade. Quer que chame o Uber, querido? Sei lá. Sabe? E aí, meu irmão? Como é que vai a luta? Vívia, como vai a luta? Que luta? Vocês não assisti não, tá certo. Vai a luta, não assisti a luta não. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, isso não é linguagem de crente, isso é linguagem de incrédulo. Isso não é linguagem de gente da Verbo Ceilândia não. Você precisa aumentar a sua fé. Aumentar a sua fé. No caso dos discípulos ali, eles não tinham fé nenhuma. Foi Jesus quem disse. Vamos ver um outro exemplo. Vai lá para Mateus, capítulo 17. Mateus 17 agora, versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece do meu filho, porque ele é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. O menino está endemoniado. Apresentei-o aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Ora, se diz que eles não puderam, significa que eles tentaram e não conseguiu. Não foi que eles não quiseram, eles tentaram e não conseguiu. Olha só o que Jesus fala. Versículo 17. Jesus exclamou com os discípulos, ó geração incrédula e perversa! Porque foi desse jeito, não foi passando a mão não. Eu tenho certeza que aqui ele deu uns gritos. Porque se tinha uma coisa que tirava Jesus do céu, era a incredulidade. Insinuaram que ele era filho de uma adúltera, isso mesmo que você está pensando. Disseram que ele tinha demônio. Disseram que ele era um enganador. Insinuaram que ele não pagava imposto. Nada disso tirou Jesus do céu. Agora, incredulidade, rapaz, ele ficava por conta.
Incredulidade não agradava mesmo. Por quê? Porque a incredulidade te impede de possuir aquilo que você já tem. Robert Kiyosaki fala no seu livro Independência Financeira: a maior despesa da vida é aquilo que você deixa de ganhar. Ou seja, quando você não anda em fé, você deixa de receber aquilo que já é teu. A pessoa no final da vida ir para o inferno, sabendo que bastava receber Jesus, que estaria no céu? Não é interessante isso? Horrível. Sim, mas vamos continuar aqui, senão a gente não termina. E Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz aqui o menino. Tá, trouxeram o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Quando os discípulos se aproximando se perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Versículo 20. Porque vocês não foram para o culto de ontem à noite. Porque vocês não oraram hoje de manhã. É isso? Não puderam expulsar. Não, você não pode expulsar, porque vocês não estão santos não, vocês andam fazendo coisa errada. Não tomaram a ceia do mês. Não puderam expulsá-lo por causa de quê? Pequena fé. Lá atrás eles não tinham fé nenhuma para repreender o mar. E aqui a fé era tão pequena que não considera expulsar um demônio. Não é o seu comportamento que faz os demônios saírem. É a sua fé no nome de Jesus. Vocês entenderam até aqui, gente? Por causa da pequenez da vossa fé. Aí continua. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, todo mundo repete comigo, como um grão de mostarda. Observe que ele não diz do tamanho de um grão, como diz a música lá de Oséias de Paula. Ixi, falei, ó, agora foi. Né? Como, exato. Não é se tiveres fé do tamanho de um grão, ele diz se tiveres fé como um grão. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele vai passar, e nada vos será impossível. Ou seja, uma fé como um grão de mostarda torna qualquer coisa possível para você. Mas eu vou falar um pouco mais na frente sobre essa questão. Vamos lá. Mateus capítulo 15 agora, versículo 21. Partindo Jesus, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, tem outra versão que diz que é a mulher cirofenícia, ou seja, ela não era do povo de Israel, era uma mulher estrangeira, de outro país. Uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, olha só, Jesus andando com seus discípulos, todo mundo e tal, a mulher clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada, gritando atrás dele. Gritando, esse clamor é grito mesmo, desespero. Mas Jesus, ele porém, não lhe respondeu palavra. Eu imagino como é que era o negócio, andando e a mulher gritando atrás dele. E ele andando e a mulher gritando atrás dele. Meu Deus do céu, hoje ele ia ser escrachado nas redes sociais. Como é que não dá atenção para a mulher? Isso é misoginia. Isso, como é que a pessoa faz isso? Mas Jesus não estava aqui para agradar a homens, e sim a Deus. Continua. Aproximando-se os discípulos, rogaram: Senhor, por favor, despede logo, para que ela vem chamando atrás de nós, gritando esse tempo todo, incomodando mesmo, aquela gritaria toda atrás dele, ele andando e ela falando, gritando o nome dele e tal. Mas Jesus respondeu o quê? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. De fato, a salvação veio primeiro para os judeus, não para a gente. Ela veio primeiro para os judeus, aí através dos judeus é que viria para o mundo. Era esse o plano de Deus, era esse. Então a mulher, claro, ele parou para responder, a mulher, porém, veio, adorou ele e disse: Senhor, socorre-me. Mas ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor,
Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Deixa eu explicar isso. Eu já vi gente dizendo, isso, Jesus chamou a mulher de cachorra, até parece com, né? Não, ele não chamou a mulher de cachorra, nem cadela, nem diminuiu a mulher. Acontece que cachorrinho ali, ele estava se referindo àqueles cachorrinhos, ali se refere, de casa, que fica dentro de casa. Não é o de fora, de dentro de casa. Mas por mais que você ame um cachorro, goste do cachorro, ele não faz parte da sua família. Não é verdade? Sim, tá. Ele não faz parte da sua família. Você está lá, tudo bem, mas filho é filho, cachorro é cachorro. Sim ou não? O que Jesus está dizendo não é justo eu tirar dos filhos, o povo de Israel, e dar para cachorrinho. Aí a mulher trouxe uma lição poderosa, doutrinária, fantástica e teológica aqui. A mulher disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus filhos. Porque, Senhor, convenhamos, eles não estão aproveitando tudo que você está dizendo. Então, eu quero pegar a sobra. Vocês entenderam? Pegar a sobra, então. Eles não estão aproveitando. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, era 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem? O povo de Israel. Então, já que eles não querem, olha eu aqui. Agora, escuta bem. Escuta agora essa, querido. Presta bem atenção nisso, por favor. Escuta. Se os cachorrinhos, chamado, né? O reino de Deus, tem as migalhas e aproveita, imagine nós que estamos sentados na mesa, como filhos, o quanto não vamos aproveitar? O quanto não vamos aproveitar? Entenderam isso? Aí, ele disse, ó mulher, grande é a tua fé. Olha a diferença. Os discípulos que eram do povo de Israel, que andava com Jesus, que estava com Jesus o tempo todo, a turma tinha feito o remo, escola de ministros, escola de missões lá com Jesus, sabe? Eles tinham feito tudo isso, não aproveitavam. Ele disse agora que chegou, não tinha fé, o povo, os discípulos. Depois de outra vez, pequena fé. Mas para essa mulher, Cirofenícia, cananeia, estrangeira, gentílica, que estava fora da aliança que teria com Abraão, Jesus simplesmente olha e diz, grande é a tua fé. E é interessante é que ele não diz outra coisa, ele diz, olha, faça-se contigo como queres. Jesus não orou? Jesus disse, eita, peraí, caramba, hipalaia. Não. Ele simplesmente, faça-se conforme, pronto, acabou. A irmã chega para mim, diz, pastor, tem um prêmio aí da minha empresa. Uma viagem, um prêmio da minha empresa. E pastor, eu quero ir para essa. O senhor quer ir comigo? Feito. Você vai. Pronto. Foi tudo o que eu disse. Mais nada. O senhor orou, pastor? Não, nem antes nem depois. Na verdade, eu até esqueci. Eu esqueci dessa parte, né? Aí, tá, certo. Tá feito. Acabou. O senhor falou outra coisa? Não. Disse pelo menos em nome de Jesus? Não. Eu só disse, você vai. Feito. Uni a minha fé com ela. E acabou. Adivinha de que foi o primeiro prêmio dela? Primeiro lugar. E vai viajar. Vocês entenderam? A fé. Não precisa você... glória a Deus. Não precisa disso não. Fé. Até parece outra coisa. Fé. Já sei que todo mundo pensou o que eu pensei. Fé, irmão, não é esforço. Fé é descanso, é certeza, já é. E interessante que essa mulher, ele diz, grande é a tua fé. Com os discípulos que eram do povo de Israel, que estava com eles, você não tem fé nenhuma. Pequenez. Mas esse é o ponto. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Quando? Quando diz, faça-se contigo como queres. Pronto. Eu ia viajar, eu ia abrir uma igreja lá
na cidade de Serra Branca, lá no interior da Paraíba. Aí, falei com o pastor Bande, ele ouviu. Ô rapaz, é Deus que está te mandando mesmo, né? Eu disse, Pegou minha mão e disse, eu vou orar. Irmãos, ele fez uma oração tão simples, mas tão simples. Não foi aquela oração, Deus, não. Pai, teu filho está indo abrir a obra, amando de ti. Eu lembro claramente, amando de ti, foi você que mandou, né? E eu creio, Senhor, portas abertas para lá. Agora, se não foi você que mandou, fecha a porta para ele voltar. Pronto, em nome de Jesus, amém. Eu fui, porta abriu, a obra está lá, ainda está lá, cresceu o tempo todo. Mas só que a oração não foi aquelas orações, foi uma oração simples, porque quem anda em fé não precisa fazer estardalhaço. Aliás, se tu estiver confiando em estardalhaço, tu não está em fé, não. Sei lá, eu pedi a Rafa para ela orar, ela orou em 10 segundos. Na verdade, ela mal orou. Foi menos de 10 segundos, de simples lá, tudo, mas eu esperava que, né? Um eita glória, aleluia, meta a carreira e tal. Nada contra, gente, aqui o pessoal, todo mundo corre. Mas a questão não é você pensar que isso aumenta a sua fé, quando isso, na verdade, deveria ser o resultado. Você está crendo, levanta e corre. A Lara creu no que a gente falou, levantou, correu, aí o marido do lado dela. Mas não foi a carreira, foi o resultado que ela recebeu. Agora vamos para a próxima. Capítulo 8 de Mateus, versículo 5. Xará do nosso amado ministro aqui. 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aí Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo, eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre em minha casa, manda apenas o quê? Uma? Ele nem sequer pediu oração, gente. Ele não pediu oração a Jesus. Ele só disse: fala. Você está lá sentado, assistindo o jogo do Flamengo. E o Flamengo está perdendo para o Fluminense. Aí, exato, já tinha perdido para o Palmeiras, depois perdeu para o Fluminense. Aí para equilibrar a balança aqui, porque aqui o flamenguista aqui é maioria, então a gente equilibra. Aí você está lá sentado, o Flamengo perdendo, tu está com raiva. Né? E tal, e lá vai. De repente alguém liga para você: ô meu irmão, ou minha irmã, né? Ô meu irmão, minha irmã. Oi, fulano. Oi, fulano. Olha, rapaz, eu tentei ligar para o pastor, mas o celular dele está desligado. Tentei ligar para outra pessoa, está tudo ligado, sobrou você. É o pensamento que chega: só me procura no final, depois que ninguém mais quer. É o pensamento que chega. Pois é, olha só, rapaz, eu estou com uma dívida para pagar amanhã e eu estou sem dinheiro. Crê comigo para ver. Sim, está certo, tudo bem, eu creio. Pô, desliga. Meu Deus do céu, só porque o Flamengo estava perdendo. Mas se você falou sim, eu creio, tudo bem, e desligou, é fé. Quando é no outro dia a pessoa liga para você: rapaz, alguém mandou um pix, eu paguei tudo. Aí você: oxe, mas eu nem orei. É porque nem tudo se deve orar, mas tudo se deve crer. Manda apenas uma palavra e o meu rapaz será curado, porque eu também sou sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e o meu servo faz isso, ele faz. Ou seja, manda que a doença vai embora, ela vai. Por quê? Porque eu também faço isso com os meus soldados, então manda as doenças embora. É isso que ele está dizendo para Jesus. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Rapaz, deixar Jesus admirado não é pouca coisa não, gente. Estamos falando do autor e consumador da nossa fé. A pessoa tem uma fé que deixa Jesus admirado. Caramba, é uma tremenda de uma fé, é ou não é?
E disse aos que seguiam, nem mesmo em Israel, a igreja da época, os filhos, a turma da aliança, nem mesmo em Israel, eu achei uma fé como essa. Está vendo, irmãos, que não é independente da igreja. Fé, ela pode ser coletiva, mas para viver, ela tem que ser individual. Vocês entenderam até aqui? Vamos para a história do grão de mostarda. Abre Lucas capítulo 13. Eu tinha falado que ia falar sobre o grão de mostarda. Já ouvi gente dizendo que é porque o grão de mostarda ele é muito forte, você aperta e ele não cai. Não cai nessa não, que eu já apertei e ele esfarelou na minha mão. E nem prestei muita força. Não, não é por isso que Jesus falou. Não foi referente a ela ser dura. Não. Observe, capítulo 13, versículo 18. A que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda. Observe agora, que um homem plantou na sua horta e cresceu. Cresceu. Ou seja, não é aquela fé daquele tamanho do grão de mostarda. É uma fé que cresce, ainda que seja tão pequena quanto um grão de mostarda. Cresceu, se fez árvore, e as aves dos céus aninharam-se nos seus ramos. A sua fé pode carregar toda a sua família junto, desde que ela cresça. A sua fé precisa crescer. Assim como se alguém chegasse para mim, o senhor tem fé para um avião? Não, não tenho fé para um avião. Mas se eu quiser um avião, eu não quero. Eu não quero. Eu tenho o meu carro, gosto muito dele. Eu não quero um avião. Mas se eu quisesse um avião, eu tinha que trabalhar a minha fé para que ela crescesse e chegasse no nível de um avião. Se as coisas não estão acontecendo na sua vida, saiba que não é porque Deus não quer, é porque a sua fé precisa crescer. É porque você precisa crescer em fé. É porque a sua fé, a certeza, precisa crescer primeiro dentro de você. Nunca vá orar sem fé. Vou repetir. Nunca ore sem fé. Problema. Ai meu Deus, vamos orar. Tu está com fé com isso? Não, então é melhor não orar, porque tu vai perder tempo. Tem pessoas aqui da igreja que elas estão orando, mas elas estão ainda, a palavra dentro delas ainda é pouca. Você está perdendo seu tempo, pare de orar. Vai ouvir. Encha a sua mente com a palavra, encha a sua casa com a palavra, encha a sua vida com a palavra. É na área de prosperidade, vai ouvir tudo que fala de prosperidade. É na área de cura, vai ouvir sobre cura. Vai ouvir, vai assistir culto de cura, vai estar ali, é na área de, de criação de filhos, vai ouvir mensagem sobre família, e ouve, e de novo, ai meu Deus, eu já sei até todos os versículos decorados, eu já sei de tudo, pastor, não interessa, sua fé está naquele nível, não, então, continua ouvindo. Eu precisava de algo. E eu declarei, crente, sem duvidar do meu coração, vai acontecer assim, em nome de Jesus. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 semanas, 2 meses. Opa, peraí. Senhor, o que é que está atrasando? Nada, é só a palavra que é muito pouca na sua boca. Detalhe, eu sou o pastor da igreja. Está muito pouca na sua boca. Encha-se mais com a palavra, porque a boca fala do coração está cheio. Ele disse, encha o seu coração com o que a minha palavra fala, e é direto o tempo todo, até que aconteça, irmãos, eu fiquei ali o tempo todo, alcancei, recebi o que Deus já me deu. Por quê? Não é porque, mas é que o Senhor é pastor. Não, eu tive que encher o meu coração com a palavra o tempo todo. Sabe o que é a coisa de um jeito, ali, e você dizer a palavra é assim. E eu falava assim, e o negócio estava desse jeito. E era assim. Aí pronto, aí o diabo começava, está negando a realidade. Não, eu estava ouvindo.
O quanto de palavra você tem ouvido é o que determina a proporção de fé que você tem dentro de você, para receber aquilo que Deus já te deu. Olha, meu irmão, você deveria estar muito além daquilo que você alcançou. Você ainda está muito aquém daquilo que Deus já te deu. É hora de você ouvir a palavra. Vem para os cultos, ouve aqui, senta aí, vou ouvir. Ah, não, tá passando, né? Peraí, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver quem foi que ganhou hoje. Você não está ouvindo não, sua fé vai cair. E detalhe, os jogadores lá, que tu torce, ganham milhões. E não sabe nem que tu existe. Para que dar atenção a eles? Para que dar atenção a isso? Irmãos, futebol deve ser considerado, eu preciso falar isso. Futebol deve ser considerado como entretenimento só. Tem o que fazer, futebol já fica longe. Futebol é quando você não tem o que fazer. Aí vai lá. Eu estou dizendo isso porque no próximo mês vem a Copa, né? Eu quero mesmo ver. Eu quero ver. Eu acho que eu vou marcar uma imersão aqui na igreja no dia do jogo do Brasil. Aproveitando que o dia como é que chama o dia quando joga? Que o dia é ponto facultativo. Aproveitando que ponto facultativo, papai marcar bem. E naquele horário, agora 2 horas da tarde, 2 horas da tarde aqui, todo mundo. Olha, eu não consideraria brincadeira não, mas eu estou dizendo. Mas enfim, ministros e líderes têm que estar aqui, lógico. Claro, se espera isso. Então, vamos lá. Vocês entenderam isso? O que você está ouvindo, minha gente? Não pense que você acordar de manhã, pegou aquele versículo maravilhoso. Ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aleluia. Pronto. E o resto? Que tal meditar sobre isso? Ah, pastor, mas aí eu não tenho tempo para nada, acordar mais cedo. Porque sua vida depende da palavra que você recebeu. Eu vou dizer de novo, sua vida depende da palavra que você recebeu. Vou repetir, sua vida depende da palavra que você recebeu. Ser guiado pelo Espírito, meu irmão, é uma questão de vida ou morte. Ixi, eu nem ia falar isso. Mas é verdade. Deus tem muito mais para a sua vida. Se prepare, porque as bênçãos inéditas já estão aqui. As nuvens estão carregadas de bênçãos inéditas. Encha a sua mente com a palavra, encha o seu coração com a palavra e começa a falar. Falar. As meninas colocaram lá, vão para a Suíça, né? Mas aí, né? Sei não. Eu não tenho dinheiro não. Tem mesmo não. Acabou. Não vai dar não. Não vai dar mesmo. Acabou. É melhor até tu sair do grupo. Porque senão vai ficar com raiva. Tanta gente dizendo indo e você ficando. Vocês entenderam isso, gente? Vai dar sim. Poxa, e o que é que eu faço? Tira o passaporte. Ah, mas eu não tenho dinheiro para o passaporte. Eu vou ouvir a palavra, vou crer, vou receber esse dinheiro e vou lá e tiro o passaporte. Meu Deus do céu, aí, o que eu escuto? Ou que eu já escutei. Eu não tenho nem um passaporte, imagina o dinheiro da passagem. Vaza do grupo. Cai fora. Porque você vai ficar com raiva disso. Ixi, agora vai ficar todo mundo olhando quem é que saiu do grupo, né? Não, brincadeira, eu não quero trazer condenação para ninguém. Mas, querido, eu fico triste quando eu vejo pessoas aqui na igreja que já deveriam ser mestres nessa área de fé e ainda estão andando em incredulidade da maior parte das suas vidas. Eu fico triste, porque você já ouviu e ainda não é suficiente. Pastor, tudo bem, eu ouvi. Olha, pastor, eu passei a semana toda, era 3 ministrações de manhã, 4 de tarde e 3 de noite. E foi a semana inteira. Quando foi no sábado, nada. É porque você não ouviu a ponto de receber. Você apenas escutou.
Um amém, glória a Jesus. Vou começar a distribuir R$2 para ver se sai mais amém. Vocês entenderam isso, gente? Crente tem que estar com a palavra o tempo todo. Levantou de manhã, eita, hoje é o dia. Hoje é o dia de bênção, manifestação de bênção neto na minha vida. É hoje que os meus filhos vão trazer alegria para mim. É hoje que meu marido vai trazer alegria, minha mulher também. Olha, hoje a minha família será alcançada poderosamente com essa palavra. É hoje que Deus vai levantar pessoas para falar com o meu marido, com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, para falar do evangelho. Ele vai ouvir o evangelho e vai receber. Lê isso pela manhã. Fala isso logo cedo. Desenvolva a sua fé. Para que você não chegue no céu, e lá o conhecimento já é pleno, né? Todo mundo já vai saber. E aí você olha para trás e diz, mas rapaz, eu podia ter vivido muito melhor. Muito melhor. Meu Jesus, como é que eu vivi desse jeito? Pois é, falta de fé. Não desenvolveu. Veja bem, o que eu quero mostrar para você, querido, a mensagem de hoje não é que você tem falta de fé. É que a sua fé precisa ser desenvolvida. Olhe para o seu irmão e diz, abençoado. Vamos lá, olha para o seu irmão, tem gente olhando para mim, obrigado, eu sei que eu sou lindo, minha mulher disse que eu sou lindo, eu acredito nela. Diz assim, abençoado, deixa eu te falar uma coisa, ande pela fé, e mais importante, viva pela fé. Viva pela fé. E você vai desfrutar nos próximos dias de bênçãos que você nunca desfrutou. Você vai receber coisas grandes de Deus que você nunca viu acontecer na sua família. E é nos próximos dias. Já está aqui. Já foi enviado. Simplesmente desenvolva a fé e toma posse do que Deus te deu. Amém. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Se você não viver pela fé, você vai se arrepender de viver incredulidade. E mais uma coisa, eu pensei que eu tinha terminado, mas até meia-noite eu tenho tempo, vamos lá. Brincadeira. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção nisso. Se você não tiver tempo para a palavra de Deus na sua vida, não vai sobrar, escuta, não vai faltar tempo para você viver aquilo que o diabo traz. Porque é com a palavra que você resiste. Se você não tiver a palavra, como é que você vai resistir? Separa tempo. Para falar com Deus e para, Senhor, o que é que você tem para mim? Sabe, irmãos, deixa eu dizer outra coisa para vocês. Algumas vezes, Deus me disse um tema que eu não ia ministrar, era uma coisa para a minha vida. E ele disse, pesquisa sobre isso aqui. Ele disse o tema. Rapaz, eu rodei o YouTube. Eu assisti um monte de vídeo. Eu peguei livros, comprei livros para ler, para aprender acerca daquele tema que Deus queria que eu trouxesse. E ao ouvir, a minha fé cresceu numa área e a vontade de Deus se estabeleceu de vez. Você sabia que para você ter o simples fato de Deus querer que aconteça na sua vida, nunca vai significar que já vai acontecer? Deus falou, mas esse mais é que acaba com tudo. Não tem mais. Se Deus falou, você vai ouvir para receber o que Deus já te deu. Vocês entenderam isso, gente? Você vai ouvir o que Deus já te deu, vai ouvindo, até que a sua fé chegue naquele nível. Sejam abençoados na prática da palavra.